Voltamos a apresentar o Jornal da Manhã, edição local, da Rádio Pan News Jaboticabal. Voltamos com o Jornal da Manhã e hoje ao vivo no estúdio, Emerson Camargo e Nelson Jimenez. Foi quase, hein? Foi uma disputa bem forte em Jaboticabal, essa corrida, aliás, uma eleição atípica, diferente de todas as outras aqui em Jaboticabal. Emerson, obrigada por sua presença. Bom dia, Nelsinho, bom dia. Bom dia, Miriam, bom dia, Matheus, bom dia, meu querido e amado amigo Nelsinho, né? Que estivemos juntos aí um bom tempo e continuaremos juntos certamente, né? Nossa amizade vai ultrapassar quaisquer limites da política, enfim. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan News, né? Os amigos de Jaboticabal, Córrego Rico, Lusitânia, as instâncias rurais. É um prazer enorme estar aqui. Realmente foi difícil, né? Foi um trabalho árduo, com poucos recursos, com muitas dificuldades, né? Visitamos as empresas, visitamos os bairros que foram possíveis visitar, então eu quero pedir desculpas para alguns bairros que a gente não conseguiu chegar, por quê? O Nelson, ele é empresário, ele tem a sua empresa, ele tem que trabalhar, ele tinha as suas reuniões, então a gente que não vive de partido político, não vive de cargos na política, né? Não temos aí assessorias ou trabalhando em governo, ou trabalhando em outras cidades, enfim. A gente tem que trabalhar. Eu na escola, dando aula de manhã ainda, continuei dando aula na faculdade à noite, continuei dando aula na escola à tarde, fazendo mestrado lá em Ribeirão Preto, que eu finalizo agora, enfim. Então, naquelas poucas horas que nós tínhamos, a gente fazia o máximo que nós podíamos, né? E nós tentamos chegar em todos os espaços. As redes sociais foram importantes, a nossa equipe de marketing foi muito importante nesse sentido. A gente teve um ganho também muito, muito importante nas redes sociais. Nós vimos, né, que a tecnologia hoje faz um diferencial muito grande numa campanha. E eu que gostaria de agradecer os 12.647 votos que nós tivemos. Carinhosamente, cada pessoa aqui, gostaria que ela sentisse abraçado pelo professor Emerson e pelo Nelsinho Jimenez. Que se sentisse realmente abraçado de forma calorosa. Muito obrigado, porque confiar o voto numa pessoa, muitas vezes sem nem vê-la, como aconteceu com muitas pessoas que votaram na gente, é um ato de hombridade, nobreza, enfim, de crença, e nós não podemos nunca jogar fora isso, né? Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas que confiaram na gente, elas depositaram a vida delas nas nossas mãos. E isso não tem preço, não há nada no mundo que se pague, enfim, não tem como mensurar. A gente só teria que fazer o trabalho, né, e corresponder à altura. Mesmo não estando dentro do governo, né, não estando na administração da prefeitura nos próximos 4 anos, eu gostaria que as pessoas tivessem a certeza de que a gente vai honrar muito o voto deles, trabalhando como cidadão aqui do lado de fora. Nelsinho. Bom dia, Miriam, bom dia todos que nos ouvem. Como o Emerson disse, foi gratificante, foi quase, né? E isso mostra realmente a mudança realmente na nossa política e o que os nossos munícipes querem hoje, o que eles buscam hoje. E foi muito gratificante realmente ver a interação das pessoas, porque antigamente quando a gente falava em política, né, as pessoas ficavam meio retraídas, não queriam ouvir, e a gente percebeu essa mudança, que as pessoas hoje querem realmente conhecer, se informaram sobre os candidatos. Como o Emerson disse, muitas nem chegaram a nos ver pessoalmente, mas nos conheceram através do bom trabalho que o nosso marketing fez. E a gente acabou chegando a um número expressivo de pessoas aí, acabaram nos conhecendo e tivemos uma votação expressiva. Vocês se consideram os grandes vencedores dessas eleições? Por quê? Vocês tiveram poucos segundos na propaganda eleitoral no rádio. Nenhum dos dois abriram mão das profissões. Vocês não tiveram tanto tempo nas ruas. Sim. Isso ficou evidente. E mesmo assim, vocês ficaram apenas com poucos votos de diferença, 276 votos apenas de diferença. Enxerga como uma grande vitória também? Miriam, assim, no meu ponto de vista, e acredito que seja também do professor Emerson, até porque nós tínhamos um projeto de cidade, né? E não um projeto político. Eu digo que nós saímos vitoriosos sim. Por quê? Porque a semente principal que nós queríamos foi plantada, que é a semente a seguinte semente. Para a população entender que precisa realmente participar, para a população entender que pessoas de bem podem fazer parte desse meio. E eu tenho certeza que para as próximas eleições, para o próximo pleito, seja municipal,
seja ele, vou falar mais aqui na nossa, né, municipal, pessoas de bem, assim como nós, participarão também. Terão, se não terão uma preocupação tremenda de entrar, porque você sabe, hoje em dia é bem generalizado, quando se fala termo política, ou quando se diz que é um político, a pessoa sempre é mal vista. E esse era um dos paradigmas na qual nós, professor Hermes e Nelsinho, queríamos, na verdade, não sei se quebrar, mas plantar, dizer o seguinte, dá sim para pessoas de bem, para pessoas que trabalham, para pessoas que não são somente empenhadas em política, para pessoas que realmente querem fazer o bem para o município, para a sua cidade. Dá sim para você entrar, dá para você passar suas propostas, trazer projetos sérios, dá para implementar projetos novos. E eu acredito assim, e eu vejo que isso foi válido em virtude de muitas ligações na qual nós recebemos após a apuração das urnas. E continuamos recebendo, no carinho que recebemos pelas ruas, onde todo mundo nos cumprimenta, como parecendo que nós realmente fôssemos eleitos, tivéssemos sido eleitos. E na verdade, é essa gratificação que fica. Você estar andando na rua, as pessoas te pararem e falar assim, muito obrigado por reativar, né, a minha esperança. É isso que vale, né? Botaram num projeto mesmo, né? As redes sociais, é importante falarmos sobre isso, as pessoas brigando muito nesse momento, uma discussão ampla, falando, teria que ter um segundo turno, gente, não é bem assim que funciona, são necessários número X de habitantes para a realização de um segundo turno, não é o caso, de Jabuticabal tem menos de 100 mil habitantes, acho que 200 mil, né? Precisa 200 mil 200 mil eleitores para um segundo turno, não é o caso de Jabuticabal. Mas eu quero discutir com vocês algo bem importante, independente de quem fosse prefeito, a partir do dia 1º, no caso José Carlos Orri, nós tivemos uma abstenção de 25,94%, ou seja, 13.944 pessoas simplesmente não foram às urnas em Jabuticabal. Eu acho um número expressivo e mostra uma realidade do país, uma descrença total. A questão é a seguinte, Miriam, quando a gente não participa da política, alguém participa por nós. Essas 13 mil pessoas, elas poderiam ter ido, mesmo que fosse para ter colocado o voto no nulo ou no branco. E aí, o que eu entendo dessa maneira? Essa é a minha perspectiva de entendimento. Esse mecanismo existe. Ou você vota no candidato, ou você anula, ou vota no branco. Para que serve esse mecanismo, então? Para mostrar quem você quer e quem você não quer, ou se não tem nenhum com as qualidades que você deseja ali. E aí é justamente para que os candidatos, a própria sociedade, repense uma nova política. É assim que nós temos que fazer a leitura da política. É assim que nós temos que compreender. O ato de não ir nas urnas, o que eu respeito, um respeito como pessoa, nos dá a entender que alguém vai tomar todas as decisões por essas pessoas. E automaticamente, ao tomar as decisões por essas pessoas, mostra-se o quê? Que aquilo que vai ser feito na política, ou aquilo que está sendo feito no cenário, seja nacional, estadual ou municipal, está tudo ok e assim deve seguir. Essa descrença, ela existe. Ficar de braços cruzados não vai adiantar nada. Ou a gente toma uma atitude para a mudança, ou a mudança que não vai ocorrer, toma uma atitude pela gente. Então, justamente é isso. Das ações que nós temos no mundo, as reações acontecem inevitavelmente. E existe um ditado antigo, muito antigo, que os moradores sertanejos falavam. Se você plantar, você colhe, mas pode ter certeza, se você não plantar nada, a terra vai te dar uma resposta de alguma maneira. Então vai nascer tiririca, vai nascer matagal, de alguma maneira. Então é isso que a gente pensa. As pessoas que não foram votar estão descrentes, vão lá então, pelo menos, ou coloca o dedo no nulo ou no branco, mas pelo menos faça o mecanismo funcionar. E o que é esse mecanismo funcionar? Hoje nós estaremos discutindo aqui por que as pessoas anularam o voto, né? Então, por que as pessoas não votaram, né, em determinados candidatos? Significa que talvez nós não tivéssemos as qualidades que essas pessoas buscavam, ou nós temos que ouvir mais as pessoas para tentar verificar quais são as qualidades, né? Então, eu penso que hoje, essas abstenções, elas vão refletir ainda mais agora em 2018. E o meu medo é esse, né? Quanto menos as pessoas participarem da política, e eu falo participar, não é só votar. Nelsinho e Nelsinho falava muito isso, né, nas visitas, e que eu aprendi demais também, não é só colocar o dedo no candidato ou no voto nulo, enfim, lá na urna. É saber que você tem que acompanhar os 4 anos.
mesmo em quem você não votou. Não é um costume do brasileiro, né? Um abandono. Nós Exato. sempre citamos, nós sentimos que há um abandono da cidade, enfim, os bairros estão esquecidos, mas nós também abandonamos a política e não acompanhamos É nada. incrível, por exemplo, Nelsinho, que viaja muito o Brasil todo, né? Você que já morou no Sul. Quando você desce, né, a linha do Trópico de Capricórnio ali, Paraná para baixo, você já começa a perceber a mudança das pessoas. O fato de colocar o pé numa faixa de pedestre, os carros já param. Parece que você está na Europa ou coisa do tipo. E isso é no Brasil. E por ser no Brasil, acontece que é essa cultura, é a participação. No Sul, as pessoas realmente participam mais. Muito mais. Sucessão de bairros, Exatamente. entidades, sindicatos, Exatamente. é muito forte isso. E isso eles trazem da onde? Da descendência europeia. Né? A descendência europeia faz isso. Porque a Europa foi tão ruim quanto a América lá no passado. Só que ela mudou. Porque ela percebeu, ou ela participa ou alguém participa por ela. Então nós temos que pensar nisso. As pessoas têm que se envolver, elas têm que participar e entender que quem realmente governa é o povo, não é o governo. A gente falava muito nesse sentido. Não é a prefeitura que é a patroa da sociedade, é a sociedade que é a patroa do povo, do governo, né? Então, sejamos nós, fôssemos nós ali os eleitos, ou agora o Ori que é eleito, ele tem que entender que ele vai ter que prestar contas à sociedade. Então ele é um funcionário público do povo. E ele vai ter que servir o povo. E esse era o nosso discurso. O verdadeiro político é aquele que serve a população e não se serve dela. Né? Aquele que utiliza do poder que tem para empoderar a sociedade, para dar mais poder ainda à sociedade e não necessariamente ficar com o poder para si mesmo. Nós vamos a um rápido intervalo, Matheus, e na volta eu quero ouvir o Nelsinho falando um pouco sobre o papel do cidadão. Eu acho que o que devemos repensar agora é realmente nas associações de bairros, nessa participação mais popular, que deve ficar mais forte. Vamos aproveitar aí as pessoas que deixaram de votar e quem sabe não criam uma alternativa nos seus bairros. Depois do intervalo. Estamos apresentando o Jornal da Manhã, edição local, da Rádio Pan News Jaboticabal. Voltamos a apresentar o Jornal da Manhã, edição local, da Rádio Pan News Jaboticabal. Bem, estamos ao vivo com Emerson Camargo e Nelson Gimenez. Vamos falar um pouquinho, Nelson. Falou dessa participação popular, não seria hora de fortalecermos aí essas associações de bairros, essa participação mais popular, começando pelos bairros? Seria interessante, né? E essa é a proposta realmente, né? Para que a população realmente participe mais, para que tenha essa organização, para que tenha essa interação entre as pessoas do seu bairro, até para entender melhor, né? Para passar realmente para os gestores do município qual a real necessidade do seu bairro. Né? Porque hoje o gestor do município, isso funciona como uma empresa. O chefe não consegue acompanhar tudo. Ele precisa ter determinadas pessoas de confiança, né, nos departamentos e em reuniões prontas, esses problemas sejam repassados aos gestores. Eu acredito que quem faz isso numa gestão pública, se você tem uma associação de bairros, uma associação de moradores, enfim, na qual elencam os problemas do seu bairro e transmitem isso para o vereador específico do bairro, ou enfim, transmite isso diretamente em uma reunião, como nós pregávamos em nosso discurso, que seria um dos nossos projetos para a nossa gestão, era realmente fazer essas reuniões a cada 2 meses nos bairros, né, ou um grupo de bairros, para ouvir as reivindicações, porque quem melhor para indicar os problemas do que quem realmente mora lá? Não adianta nada eu chegar num bairro e querer fazer 3 praças se a necessidade da praça não é, do bairro não é a praça, e sim uma outra necessidade. Então eu acho que a participação, eu volto a dizer, sempre me questionaram, Nelson, por que você entrou na política? Eu disse, porque eu cansei de ficar na omissão. Eu preciso fazer algo, né? Eu preciso... Na verdade, não é que não ficava na omissão. Eu não era político, não tinha nenhum pleito, nunca me candidatei a nenhum pleito, mas eu era politicamente informado. Eu me opinava dentro do meu modo, logicamente. Sempre acompanhei política, sempre me envolvi, procurei realmente sempre ajudar naquilo que fosse necessário. E eu acredito que cada cidadão, é esse o papel do cidadão. A pessoa tem que ajudar da melhor forma possível. Mas as administrações têm que mudar esse pensamento e participar mais também nos bairros, acredita? Exatamente. Que esse seja o fundamental a partir de agora. Exatamente. Essa inclusive era a nossa ideia, de realmente participar, de mostrar para a população, volto a dizer, como um funcionário, quando ele sente que ele é peça importante numa gestão de uma empresa, ou assim, que a empresa realmente dá a devida atenção e dá os ouvidos a ele se sente mais motivado.
sente mais motivado em participar, se sente parte daquilo. E é assim que tem que ser com a população. A população tem que entender, tem que ser ouvida, querer participar, logicamente, e também ser ouvida. Não adianta, na verdade, a população só querer participar e não ser ouvida. Você vai continuar? Pretende? Pretendo sim, tá? Não posso te dizer agora como, né? A gente fez um projeto, o professor Emerson e Nelsinho, uma dupla que eu, assim, assimilei muito, até porque, digo, o Emerson não é nem de perto parente meu, nem de longe, nada, mas eu digo, ele ficou como, nem irmãos meus são tão parecidos como o Emerson é para comigo, nas questões de ideias, nas questões de conhecimento, um completa o outro, isso eu percebi bem, então o casamento foi legal. Lógico que a gente tem que ter um tempo, tem que analisar bem, planejar melhor, nós temos nossos afazeres, nós temos nossas responsabilidades, eu tenho inclusive compromissos já pré-assumidos, né, profissionais, inclusive fiz o adiamento em virtude da campanha, mas eu acredito assim, a gente não pode também entender que perdemos agora e tudo isso acaba. E os 12 mil e poucos votos que tivemos? E as pessoas que depositaram a confiança em nós? É uma responsabilidade. Até disse para o Emerson, a gente agora criou mais responsabilidade. Logicamente que eu sempre estive atuante, sempre procurei fazer o meu papel como cidadão. Porém, agora nós temos um outro papel. E, logicamente, sentaremos com calma, não descansaremos, continuaremos trabalhando. Mas, sim, vamos discutir isso no futuro próximo. Hein? Como será esse acompanhamento e a posição de vocês, do partido, com a administração? Bom, Miriam, a gente vai, né, com certeza, fazer dentro da possibilidade, porque, como o Nelson bem frisou aqui, nós temos nossos afazeres, nossos trabalhos, não dá para a gente ficar vigilante 24 horas. Nós temos hoje 2 vereadores que foram eleitos, né, no grupo de vereadores. Eu gostaria agora de abrir esse espaço até para parabenizar todos os candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras do PEN, né, pelo brilhante trabalho que realizaram, né, pelos brilhantes trabalhos que realizaram. Por favor, o nome dos candidatos. E os eleitos, né, nosso foram o João Bassi, né, e o Dr. Paulo Henrique, advogado, né, Paulo Henrique da Silva, mas é mais conhecido como Dr. Paulo Henrique. E a gente espera que eles, pelo menos, façam aquilo que é o papel do vereador, que é fiscalizar o erário público, fiscalizar as ações do executivo, né, apontando sempre os erros, fazendo uma gestão propositiva, né, oposição naquilo que é necessário e situação naquilo que é importante. Enfim, você tem que, porque não é só fazer ideia de oposição, não é isso, pelo contrário. A gente quer que façam uma gestão adequada, justa. Eu sempre busco a questão da justiça. A justiça é o meio termo, né? Ela não é nem excesso nem carência, é aquilo que dá o equilíbrio. Então é isso que tem que se pensar. O partido, dentro da sua possibilidade, dentro das condições de trabalho de cada um, dentro do tempo que for possível, a gente sim vai estar sempre fiscalizando, sempre observando. O que a gente espera é que realmente o site de transparência da prefeitura funcione, né? Isso que não vem funcionando, que as contas sejam realmente abertas. E aqui eu já abro espaço para 2 coisas que eu tenho muito medo do discurso que veio do candidato vitorioso, né? Primeiro, que ele não privatize ou terceirize o SAEG. O SAEG é uma pérola de Jaboticabal, é uma joia que não pode sair do município. Ele disse aqui que isso fora de cogitação, né? Inclusive reforçou isso ontem. Perfeito, ótimo. E a outra é que ele não feche o Emurja, né? O fechamento do Emurja significa o quê? Ganho de dinheiro para as empreiteiras, né? O escândalo das empreiteiras no Brasil, que aconteceu no governo federal, é o que poderia respingar com o fechamento da Emurja. Lembrando que quem salvou Ribeirão Preto, ainda mais do caos que Ribeirão Preto está, é a Coderp. E quem salvou Bauru da crise financeira de 2010 e 2012 foi a Endurbe, que é uma empresa igual a Emurja. Então a Emurja, muitas vezes as pessoas não conhecem o que ela é. Ela é uma empresa municipal de urbanização. Pela Emurja você contrata todas as pessoas necessárias, jardineiro, você contrata gari, varredor de rua, você contrata os auxiliares na coleta de lixo, você contrata pedreiro, encanador, você contrata toda a mão de obra necessária e barata. E o lucro que o dono de uma empreiteira teria fica para a própria prefeitura. Com isso você pega esse dinheiro e investe em remédio, você investe na compra de materiais cirúrgicos, na compra de material hospitalar. Quer dizer, isso é o que a gente chama de gestão adequada, nós chamamos de gestão com otimização de processo. Então, isso é importante. Fechamento da Emurja, praticamente a falência do município, né? Meu ponto de vista, até porque vai haver lucros e mais lucros aí para as empresas. Aí o discurso nós não somos contra as empresas, as empreiteiras, não é isso. É que, na verdade, nós hoje, na crise em que nós vivemos, nós não temos como ter dinheiro para ficar dando lucro para os outros. E a gente dá um exemplo claro disso, né?
nós tivemos aqui o mercado municipal. O mercado municipal já são 6 anos de uma obra inacabada, passando por 3 empreiteiras aí. É isso que acontece. Você contrata o pedreiro pela própria prefeitura, se você contrata ali todos os profissionais necessários para a área da construção pela própria EMURJA, vamos dizer assim, o único custo que você vai ter é material. Então, quer dizer, não tem lucro nisso. Então não tem aquele número exorbitante, 900 mil, 1 milhão de reais para a reforma, né? Eu venho de uma família que trabalha com construção civil, a gente tem noção disso, né? Então, esse o nosso medo. Jaboticabal precisa daquilo que Nelsinho pregava constantemente desde a organização do programa de governo, né? Gestão. Precisa se pensar uma prefeitura como uma empresa, reduzir custos e fazer investimentos. E isso é o que a gente pensa. Então, aí tem dinheiro para atender as pessoas em suas necessidades básicas. Participarão de alguma forma, um pouco mais profundamente? Nem pensam nessa possibilidade? Como seria isso? Essa participação é mais próxima mesmo, vocês estão super ocupados profissionalmente, você mesmo já disse isso, um pouco mais forte isso, de repente, com o auxílio do próprio partido? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, a intenção realmente existe. E só fazer um parênteses aqui, né? Quando o pessoal, porque me foi questionado isso através de mensagens, Facebook, a questão do Facebook, vocês vão ser oposição agora? Gente, parecer Nelson, tá? Eu acho que isso não nos leva a nada. Nós temos que realmente exercer o nosso papel, que é cobrar, entender o processo, porque não é só cobrar por cobrar. Eu vejo muitas pessoas que cobram certas coisas sem entender o processo. Volto a dizer, Nelsinho Gimenez, sou empresário, trabalho e tal, mas o que eu puder contribuir com o meu município, seja, logicamente, acompanhando, cobrando o que tem que ser cobrado, logicamente, e participando com as minhas ideias, com o meu conhecimento, acho que isso é válido. Vocês vão acompanhar? Logicamente, como eu disse para o Emerson, nós temos um eleitorado, pessoas que depositaram em nós a sua confiança, apostando no quê? Naquilo que nós apresentamos. E lógico, não adianta agora nós virmos e sairmos de cena, né? Lógico que a gente fica um pouco afastado, em virtude dos trabalhos, em virtude dos compromissos, das obrigações. Então eu posso dizer assim, Nelsinho Gimenez hoje, sou residente de Jaboticabal, tenho meus compromissos profissionais, mas eu tenho meu tempo também para acompanhar, né? Para fiscalizar, para auxiliar, para participar de reuniões, principalmente no meu bairro, nos bairros onde eu tenho conhecimento, de opinar, até porque é isso que todos nós devemos fazer. Então eu posso falar hoje, logicamente, por mim. A gente, quando fala questão partido e tal, a gente ainda a gente ainda está, como diz, revendo, analisando o que passou, a gente ainda vai sentar, vai se discutir, verificar de que forma isso pode ser feito, de que forma nós podemos atuar um pouco mais, porque desculpa, eu sou muito metódico, mas eu faço um planejamento. Entrou 2017, eu faço praticamente o planejamento para 2017 todo, né? Profissional, pessoal, né? Até porque nós temos famílias, nós também não podemos só trabalhar com profissional. E, inclusive, agora para 2017, vou fazer um planejamento para a minha vida, questão política. Até porque eu tenho que dar esse feedback a essas pessoas, aos amigos, aos parentes, a credibilidade que nos foi dada. Então, assim, eu posso assumir, se for esse o termo, esse compromisso de sim, estou atuante, como sempre estive. Na verdade, a gente não tinha tanto essa visibilidade, no qual agora nós temos. Então é isso que nós temos que fazer. Obrigada pela presença de vocês, parabéns pelos votos. Obrigada, Emerson. Obrigado, Miriam. Obrigado ao Matheus, especialmente ao Nelsinho, né? É um companheiro que, como eu disse para ele, né? Independentemente do que vai acontecer no futuro, porque o futuro só a Deus pertence, né? Temos os nossos caminhos. Mas ele ganhou aqui um amigo, um irmão e, enfim, estaremos sempre juntos naquilo que for possível. E é claro, né, agradecer mais uma vez a todos os eleitores que depositaram seus votos no professor Emerson Nelsinho Gimenez. E lembrando sempre, né, não era candidato a prefeito e vice-prefeito. Eu nunca entendi o Nelsinho como vice. E nós falávamos que Jaboticabal ganharia 2 prefeitos, né? E assim, se no futuro acontecer, será da mesma forma. Até porque eu não entendia a posição do Nelsinho como vice, até porque a participação dele e o empenho dele era tão importante quanto o meu, então não havia uma importância maior do que outra. E agradecer carinhosamente aos rádio-ouvintes, né, mesmo aqueles que não votaram na gente, muito obrigado por participarem das eleições de Jaboticabal,
E continuem acreditando e continuem, e agora sim, ainda mais, né? Para a gente poder fazer o nosso papel de cidadão, como disse o Nelsinho certa vez, né? Se você vai nos cobrar, você também tem que participar como cidadão. E participar como cidadão é entender como funciona o processo. Então eu espero que todos participem. E participar não é ficar só no Facebook, participar é visitar, é ir nas sessões da Câmara Municipal, ir até a Prefeitura e cobrar as reuniões. Exatamente, também, né? Audiências públicas. É isso. Muito obrigado a todos pelo carinho. Obrigada, Nelson. Obrigado, Miriam. Quero aqui agradecer a todos que nos ouvem, né? Quero aqui parabenizar também ao prefeito eleito, parabenizar as pessoas que participaram, parabenizar os vereadores eleitos também, né? Agradecer imensamente as pessoas que depositaram a sua confiança em nós, agradecer aos nossos amigos, parentes, né? Que realmente sofreram um pouco com esse processo, até porque sofrem, né? Realmente sofrem. E deixar aqui meu grande abraço a todas essas pessoas e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo explanar aqui nossas ideias. Assim que possível, a gente pode retornar, enfim. Claro, como comentaristas, por favor, vou buscá-los. Vamos a um rápido intervalo, agradeço a presença de vocês.